Olá pessoal, aqui é o professor Ivonildo, venho trazer duas resoluções de questões da nossa lista, do nosso TD de atividade que já estamos resolvendo nas nossas aulas de álgebra com o assunto função afim ou função polinomial do primeiro grau. Então as duas questões em análise são aquelas que a gente entende que tem um nível de dificuldade um pouco mais elevado, então vamos para as questões. A primeira questão, a gente traz a questão 10, que diz: o gráfico ao lado representa uma função polinomial do primeiro grau, qual a representação algébrica dessa função? Então é muito mais comum as questões abordar um sentido inverso, né, de você ter a representação algébrica e chegar até o gráfico, montar o gráfico no plano cartesiano. Aqui ela faz o contrário, ela te dá o gráfico e pede a representação algébrica, pede a lei de formação da função. Então a gente, só para analisar assim, o gráfico em si, a gente só destaca que a nossa reta, como todo e qualquer gráfico da função do primeiro grau, é uma reta, passa nos dois eixos, tanto no eixo x das abscissas quanto no eixo y das ordenadas. Isso é uma informação importante, interessante, porque a gente vai utilizar ela nas questões, dizer que quando eu tenho um ponto cortando os eixos, nós temos alguma coordenada que zerou, e dizer ainda, né, que é a questão do ponto B, que teremos sempre o B igual ao Y, né? Então isso significa dizer que aonde o gráfico corta o eixo Y, no caso aí no ponto 2, é o nosso coeficiente B, também já de grande valia para a nossa resolução. Então vamos para nossas questões, né? Vamos para a folha, para a nossa resolução, para podermos entender. Então, para podermos entender melhor, está aqui o nosso gráfico desenhado na folha, né? E os dois pontos aqui em destaque, né? O ponto 0 e 2, 0 para x e 2 para y, lembrando sempre que a sequência é essa, né? O primeiro valor sempre é o de x, o segundo valor sempre é o de y, e no outro ponto menos 1 e 0. Então, a partir desses dois pontos, nós vamos verificar como é que eles se comportam na nossa lei de formação, que bem sabemos que é y igual a x mais b. De antemão, a gente reforça, né, que o y é igual a b, sendo assim o b vai ser o nosso ponto 2, né? Então já tenho que o b é 2, essa informação ela será muito útil, porque a gente já pode escrever aqui na nossa função y igual a x mais b, que é 2, né? Sendo assim, vou pegar qualquer uma daquelas coordenadas, menos 1 e 0, a gente escolhendo aqui a primeira coordenada, por exemplo. Ah, professor, poderia escolher 0 e 2? Poderia também, só que o 0 e 2 você ia chegar ao coeficiente b, coisa que você já tem essa informação. Você já sabe que o b é 2, inclusive já foi anotado aí. Então o ideal é que a gente utilize a primeira coordenada, onde o x sempre, né, como foi dito, é o primeiro valor, o y o segundo valor. Fazendo a devida substituição, então no lugar do y, quem entra é o seu valor 0. Então você tem aqui que 0 é igual a vezes o x, que é menos 1. A vezes menos 1 mais 2. A vezes menos 1 é o próprio menos a, né? Então você tem que a vai ser igual a menos a mais 2. Se você trouxer essa variável, né, o a para o primeiro membro, trocando de membro, troca o sinal, então o a vai ser igual a 2. Sendo assim, você já tem o a e você também já tem o termo b. Ambos são 2, né? Tanto o a como o b vale 2. Daí eu posso dizer na minha lei de formação, né, y igual a x mais b, que eu só preciso substituir. Y vai ser igual o a, que foi 2, 2x, e o b também, que foi 2, desculpa, igual a 2. Y igual a 2x mais 2
Aí nós ficaríamos com a letra A, marcaríamos. Outra questão que a gente achou interessante e trouxemos para resolver foi a questão 17, né, que diz o seguinte: uma função f de variável real satisfaz a condição f de x mais 1 igual a f de x mais f de 1, qualquer que seja o valor da variável x, sabendo que f2 é igual a 1, né, pode-se concluir que f3 é igual a. Então, assim, a gente entende que não é muito comum essas questões, muito mais comum você ter f de alguma coisa, né? f2, por exemplo, aí você vai lá e substitui, né, o 2 na função, né, no lugar do x você substitui o valor 2. Porém, aí nós temos uma situação um pouco atípica, diferente, né? Vamos para a folha para a gente poder fazer a nossa resolução. E aqui a gente está com as anotações que a gente entende se faz necessário. Nossa função, né, f de x mais 1 igual a f de x mais f de 1, né, a nossa função aqui. Aqui os elementos que a questão nos deu, ele diz que o f de 2 é igual a 1, isso muito importante também, para que a gente possa resolver a nossa questão. E aqui a nossa perguntazinha, o que a questão quer saber, o nosso f3. Então, assim, o que a gente pode entender a partir dessas anotações? Que são três elementos, sim, indispensáveis aqui, né? O f3, exatamente porque ele quer saber, né? O f3 ele quer saber. O f1, que veio na questão, né? Não temos como abrir mão dele. E também tem o f2, que é a informação que a questão nos deu. Dificilmente uma questão vai dar uma informação que ela não vai ser usada. Então nós vamos tentar se agarrar dentro dessas três informações. Inicialmente, poderíamos até pensar que o f2 já pode assumir o seu valor, né? O f2 é o 1, que a própria questão nos oferece. Voltando para a função original, né, o f de x mais 1, onde nós temos aí f de x mais 1 igual a f de x mais f de 1, nós poderíamos escrever o seguinte, que a partir dessas duas variáveis aqui, teria uma impossibilidade da resolução, porque eu não sei quem é f3, que a questão está pedindo, também não sei quem é f1. Então, podemos dizer que o f1 seria necessário encontrarmos. O que seria f1? É chamar x de 1 na função, né? Na função inicial ali, é f de x mais 1 igual a fx. Nós estamos sugerindo chamar x mais f1, chamar x de 1. Então, se eu chamo x de 1, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que x é 1, então fica 1 mais 1, né? F de x novamente, então fica f de 1 mais f de 1. F de 1 mais f de 1, nós sabemos que é 2f de 1, e aí eu já estou girando aqui para o primeiro membro. E f de 1 mais 1 seria f de 2. O f de 2 é o que a questão nos dá, né? Que é o 1. O f de 2 é o que a questão nos dá. Sendo assim, eu posso dizer a vocês que 2f de 1 vai ser igual a 1 e que f de 1 vai ser igual a 1 sobre 2. Bom, aqui eu encontrei uma grande informação que eu vou precisar para utilizar aqui no lugar do f1. Então, vou dizer a vocês agora que o f de 3 vai ser possível ser encontrado, já que agora eu tenho o f1, que acabou de ver aqui, que é 1 meio. Então, 1 meio, que é o f1, acabamos de encontrar, mais 1. Aqui você tem a opção de tirar o MMC, né? Ou se não, faz aquele processo mais direto, assim, bem mais prático, onde você multiplica aqui, cruzando, né, o numerador com o denominador e soma lá em cima. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, e repete o denominador. E aqui nós chegamos à nossa resposta, que é o F3, realmente que a questão nos pede, a letra E. E aqui nós encerramos o nosso vídeo com a resolução das duas questões.